Amados do Criador, com a ajuda das Escrituras e pesquisas, e também com a servidão ao nosso Pai amado em nome do Machia que morreu no madeiro para nos salvar, gostaria de compartilhar com vocês mais esse estudo. Aliás, na verdade, tenho muita vontade de sentar com todos e compartilhar o que sei, escutar de vocês o que sabem, e nessa conversa de fé, poder aprender mais e mais. Mas infelizmente, nesse momento não temos como, mas nos encontraremos na casa do nosso Pai amado. Bem, para essas minhas dúvidas, pesquisei em escrituras diferentes como a Peshitta, King James, Jerusalém, a hebraica, além de ler também a NVL, escutar com muita atenção pessoas engajadas na palavra. Então vamos ao nosso assunto. A idolatria. Será que é uma doença do passado? Ou ainda temos isso nos nossos dias? Vale a pena lembrar de que os comentários ficarão abertos. Assim os amados do Criador poderão expor o seu conhecimento e com isso, enriquecer sobre o assunto, já que não podemos sentar juntos, temos como colocar nosso conhecimento nos comentários. Afinal, um pequenino grão de poeira nessa vasta terra, que é o que representa cada um de nós, poderá juntando todos os amados, fazer um belíssimo jarro de oleiro. Que nosso Pai amado abra nossos olhos para a verdade, em nome do Machia. Que assim seja. No livro de Êxodo, capítulo 20, onde se encontram os mandamentos, no verso 4, o Criador nos instrui: não faça para você nenhuma imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus em cima, ou na terra embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curve diante delas nem as sirva, pois eu sou um Criador que exige devoção exclusiva. É difícil ser mais claro do que isso. Quando ele escreveu com seu próprio dedo, nas tábuas de Moisés, o nosso Pai mostra o seu desejo de ser único em nossas vidas, e por que insistimos em colocar atravessadores. Isso me lembra de uma passagem em que nosso Machia foi tentado pelo maligno, que lhe fez uma proposta sedutora. Vocês se lembram? Refrescando nossa memória, essa passagem está em Mateus 4 verso 8 ao 10 e também em Lucas 4 versos 5 ao 8, onde o maligno levou Machia em um monte alto, mostrou-lhe toda a terra e pediu para que o Machia se prostrasse diante dele, e com isso, receberia todos os reinos da terra e a sua glória. Vamos ser sinceros, quem de nós seria capaz de dizer não a essa oferta? Mas houve um que disse não, o Machia, e ainda nos deu uma grande lição: ao Criador adorarás e só a ele servirás, e prestarás culto. E o que estamos fazendo hoje? Será que estamos cumprindo esse mandamento específico? Será que escutamos o que o Machia disse, que o único digno de culto é e sempre será nosso Criador? Em Isaías, conhecido como Ishaial em hebraico, revela em seus escritos o que acontecerá no futuro, e eu particularmente acho que se trata dos dias atuais, mas como fui taxada de louco por alguns, vamos deixar como acontecerá no futuro. A associação entre espada e a palavra do Criador encontrada em Efésios 6 verso 17. Paulo, conhecido como Shaul, fala sobre a armadura do nosso Pai amado, afirmando: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Criador. Ou seja, a espada será usada para defender todos os justos e oprimidos, contra as forças do maligno, ferindo o iníquo, já que estamos tendo a proclamação do Evangelho nos 4 cantos do mundo. Isso me parece profético. Será que isso não estava escrito no livro do Apocalipse? Sim, na Bíblia há referências à ideia de que, nos últimos dias, o Evangelho será conhecido em todo o mundo. Uma passagem importante que menciona isso é Apocalipse 14, versos 6 e 7, onde é descrito um anjo que proclama uma mensagem ao povo de toda a terra. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temam ao Criador e deem-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa passagem sugere que, durante os últimos dias, haverá uma proclamação universal do Evangelho, atingindo todas as nações e povos. Outra passagem que fala sobre a pregação do Evangelho em todos os lugares é Mateus 24, verso 14, onde o Machia diz: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esses versículos enfatizam a ideia de que o Evangelho será conhecido globalmente antes do fim dos tempos. E aqueles que endurecerem seus corações definharão e cairão em erro. São aqueles que se recusarão a se apegar à verdade e se tornarão pagãos. O Criador, na sua infinita bondade, disse em 1 Samuel 2, verso 30: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam, igualmente serão tratados com desprezo. Portanto, devemos seguir o plano de paz do Machia. Em Isaías 28, verso 16, o Criador nos diz: eis que eu assento em Sião como uma fundação, uma pedra provada,
uma fundação segura. Ninguém que exercer fé ficará em pânico. Compreendemos que o Machia estava sendo anunciado pelo Criador e que ele é também a pedra de tropeço para os planos do maligno e daqueles que mencionamos acima, os pagãos. Mas qual seria a idolatria que estamos cometendo hoje? Amados do Criador, vocês conhecem a passagem que diz: no dia em que comerdes, certamente morrerais. Gênesis 2, verso 17. E a segunda frase: tu certamente não morrerás. Gênesis 3, verso 4. Quem disse a primeira frase? E quem disse a segunda? A resposta está em Gênesis 2, onde tudo começou. A declaração certamente morrerás é a verdade absoluta que deveria estar incrustada em nossas mentes. No entanto, o maligno deseja que em nossas mentes a verdade seja alterada para certamente não morrerás. Mas por que posso afirmar isso com tanta certeza, que isso representa um tipo de idolatria? Então, o que mais cresce no mundo hoje é a prática da necromancia, isto é, a conversa com os mortos. Pessoas pedem milagres a espíritos de falecidos, venerando-os como santos. Isso nos leva a questionar: como fica o certamente morrerás? Seria uma mentira dita pelo Criador? As Escrituras nos ensina, em Hebreus 9, verso 27, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O Criador é correto, não mente e não muda. Ele é o mesmo desde o nosso princípio e continuará até o dia do nosso fim. Como está escrito em Malaquias 3, verso 6. Porque eu, o Criador, não mudo. Por isso vocês, ó filhos de Jacó, não são consumidos. Portanto, devemos estar atentos às influências que tentam distorcer a verdade do Criador. A idolatria não se manifesta apenas através da adoração a ídolos feitos por mãos humanas, ou mesmo os ídolos que ainda estão vivos, mas também por meio de conceitos errôneos que nos desviam da palavra do Criador. Como nos diz em 1 Coríntios 10, verso 14. Portanto, meus amados, fuja da idolatria. Que possamos sempre buscar a verdade contida nas Escrituras e nos afastar de todo e qualquer engano que nos afaste da vontade do Criador. Gostaria de compartilhar minha experiência. Eu era espírita, e por isso, posso afirmar que há muita gente boa nesse meio, pessoas caridosas e que realmente se preocupam com o próximo. Contudo, essas pessoas estão sob a doutrina da mentira, a doutrina do certamente você não morrerá, que foi proferida pelo maligno. Amados do Criador, lembremos do que está escrito em Deuteronômio 4, versos 9 e 10. Somente guarda-te a ti mesmo, e cuida muito bem da tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, e para que não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as ensinarás aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Este chamado à vigilância é fundamental. Já no versículo 15 do mesmo capítulo, o Criador nos adverte: vigiai, pois, muito bem as vossas almas, porque nenhuma forma vistes no dia em que o Criador vos falou no Horebe, do meio do fogo. O Criador nos instrui a não nos corrompermos fazendo para nós imagens esculpidas, ídolos em forma de homem ou mulher, ou de qualquer criatura que habite na terra ou nas águas. Como diz em Deuteronômio 4, verso 19. E quando levantares os olhos ao céu e vires o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não te deixes seduzir, nem os adores, nem lhes sirvas. Porque o Pai, teu Criador, os repartiu a todos os povos de debaixo de todos os céus. Lembremos da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 israelitas que não se dobraram diante da imagem de Nabucodonosor, Daniel 3. Eles nos ensinam a importância de permanecer firmes na fé, mesmo diante da opressão. Se vocês lerem a história do povo de Israel após a saída do Egito, perceberão que frequentemente eles atentaram contra o Criador, irritando-o. Um exemplo conhecido é a adoração ao bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte recebendo as tábuas da lei. Até mesmo a comida que o Criador providenciou foi alvo de reclamações. Em Êxodo 32, verso 1, lemos: E vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntaram-se ao redor de Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Assim, queridos irmãos, é crucial que estejamos alertas, indo além das aparências e buscando a verdade que é encontrada somente no Machia. O Criador é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. Em Colossenses 3, diz para viver plenamente no Machia, pensando nos objetivos do alto, e não nas coisas terrestres, pois como nossa vida agora é o Machia que está manifestado, também será manifestada a glória dele. Sendo assim, vocês precisam fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, tais como a imoralidade sexual, impureza,
paixões, vontades más, além da ganância, e tudo isso também é considerado idolatria. E por causa dessas práticas malignas que vem a ira do Criador sobre os que vivem na desobediência. Se no passado andaste com essas coisas, agora você precisa se livrar de tudo, inclusive de raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes e também a mentira. Em Apocalipse, que é conhecido como o Livro das Revelações, nos admoesta sobre o que pode conter contra nós no capítulo 2, que diz que não devemos seguir a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque quando fizeram os filhos do Criador comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Além de dizer que toleramos Jezabel, pois além de ela ensinar as imoralidades sexuais, também comiam as comidas sacrificadas aos ídolos. Nesse momento você diz, mas eu não como as comidas dadas aos ídolos. Esse simbolismo nos adverte sobre a adoração, pois quando era feitos sacrifícios e ainda são feitos, sabemos que vinham a adoração a essas estátuas que não andam, não falam, mas mesmo assim, os seres humanos continuam nesse engano, mesmo o Criador dizendo para não fazer. Amados do Criador, as Escrituras estão cheias de avisos sobre os ídolos, que esse seria um engano tão grande que levaria muitas pessoas à segunda morte. Nossa alma não é imortal como muitos pregam. Temos sim que andar na retidão para alcançar a graça do Machia, caso contrário estaremos sujeitos à segunda morte. Em Apocalipse 20, verso 6, que diz, Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou ainda no verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por fim, em Apocalipse 21, verso 8 é mencionado, mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos assassinos, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Podemos sim, meus caros, morrer. Quando você começar a ler as Escrituras, irá ver que andou no engano até agora, e que foi-lhe entregue estátuas para adoração e falado coisas que não se encontram nas Escrituras. Sendo assim, ou você continua onde está, meu irmão e minha irmãzinha, ou despertar lhe trará uma nova vida amparada no amor do Machia, sendo ele nosso Salvador, mas adorando e louvando nosso Criador e a mais ninguém, pedindo sempre pela intercessão do Machia. Todos somos falíveis, pecadores, mas através do Machia temos uma chance de ser filhos amados. Reconheça e reflita em seus pensamentos e coração, que o Criador é único, tanto nos mais altos dos céus, como aqui embaixo na terra. Não há nenhum outro. Obedeça, pois, os seus mandamentos a fim de que tudo corra bem contigo e com a sua geração. Seja parte do povo escolhido do Criador, o povo amado e santo, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, zelando uns pelos outros e tendo perdão como parte de sua personalidade. Tudo o que fizer, seja por meio de ações ou palavras, fazei em nome do Messias, oferecendo por intermédio dele graças a nosso Pai que está no céu, nosso Criador. E só para fechar com chave de ouro, e mostrar a todos que não existe santos aqui nessa terra, e o único que existiu foi crucificado. Pegue suas Escrituras em 1 Timóteo 2, verso 5. Porque há um só Criador e um só intermediador entre o Criador e o ser humano, o Machia, o homem. Só temos o Pai e o Filho, mas a adoração deve ser dada ao Pai. Gostaria de orar contigo nesse momento. Amado Pai que está no céu, o quão santo é vosso nome, meu Criador amado. Que possamos aprender todos os dias e ajudar nosso próximo a ingressar no vosso caminho. Cada dia que passa, está ficando mais difícil, pois o maligno é argiloso e está carregando uma multidão com ele. Mas sei também, que vós já nos alertou, que muitos escutariam vosso chamado, mas seriam poucos os escolhidos. Pai querido, mostra às pessoas vosso amor, e se nosso irmão e nossa irmã se sentir como um peixe que está fora da água, ajude-o a lembrar que as águas, ou seja as multidões estão caminhando para o engano, que realmente nesse momento, é melhor estar fora da água, para não ser carregados pelos ventos de falsas doutrinas. Amados do Criador, recebam as bênçãos do nosso Pai em nome do seu Filho amado, o Machia. Que assim seja.